Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Aurélio e eu sou instrutor de Power BI. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importação de dados dentro do Power BI, como é que isso acontece e abordar também alguns erros muito frequentes no pessoal que está começando aí e não entende bem como é que funciona essa lógica. E aí, antes da gente avançar, o que é que vocês precisam entender? É que antes de você avançar para uma conexão com o banco de dados, você precisa entender o mais simples. Então, nesse vídeo, a gente vai começar trabalhando aí um arquivo em Excel, vai fazer essa importação e funciona basicamente a mesma coisa quando se trata de um arquivo CSV, um JSON. O processo ele tem algumas variações, mas o sentido, né, do fluxo é basicamente o mesmo. Você tem um arquivo que precisa ser acessado, o Power BI vai usar a sua linha de interpretação para poder carregar esses dados, tá? Então, dentro de um banco de dados, você vai precisar, por exemplo, de usuário e senha, vai precisar do endereço desse banco, da porta que está lá aberta com essa informação disponível. No caso do Excel, não, isso é meio que direto, porque a porta que vai dar acesso será o caminho da pasta. E uma vez que você acessou essa pasta, você abre o arquivo já carregado dentro do Power BI. Então, antes de mais nada, vamos aqui abrir o nosso Power BI. Com o Power BI aberto, vocês têm duas opções. Acessar pela tela inicial, clicando em obter dados, ou clicando aqui em obter dados e depois marcando a opção pasta de trabalho do Excel. É um comando redundante, mas são maneiras diferentes de poder acessá-lo. Então você clica aqui, pasta de trabalho do Excel. Eu deixei salvo aqui na minha área de trabalho um arquivo em Excel, tá? Vou clicar aqui e abrir. Feito isso, ele vai fazer uma leitura desse arquivo, tá? E aí ele vai identificar, por exemplo, se existe uma tabela, se existe apenas um intervalo. Depois que ele lê, ele vai carregar para a gente as informações desse arquivo Excel. Aqui eu estou usando uma base do IBGE e olha só, ele abriu para mim esse formato aqui, ó, como se fosse uma planilha. Isso quer dizer que ele está lendo intervalos. E esse table aqui quer dizer o seguinte, que nesse arquivo Excel existe uma tabela e ele já identificou. Então, ó, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar aqui no preview essa tabela que está lá no arquivo em Excel. Mas se eu clicar aqui abaixo, ele vai ler a aba, não como tabela, mas como um intervalo. Tá? Eu vou marcar aqui, dados estados BR, que é o nosso intervalo, e vou clicar em carregar. Então, depois que vocês clicarem em carregar, observem o seguinte, vocês já viram aqui nos vídeos anteriores a apresentação de toda essa área de trabalho aqui do Power BI, tá? Então, eu tenho aqui algumas regiões. Por exemplo, eu tenho aqui a minha barra de tarefas, eu tenho aqui os meus campos que vão mostrar todas as informações que eu tenho na tabela, e aqui são as abas de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma aba para montar meu relatório, eu tenho uma aba para poder visualizar esses dados e tem uma aba relacional, que é onde eu vou criar essas conexões com os relatórios. Um para muitos, muitos para muitos, enfim. Todas essas ramificações eu consigo criar aqui na aba de modelo. Mas voltando aqui. Uma vez que eu importei esse dado para o Power BI, eu consigo agora acessá-los clicando aqui, ó. Observem que a aba que eu importei, ela foi carregada aqui, ó, mostrando somente os títulos. Então, todos os títulos da aba que eu carreguei do Excel tá aqui e eu consigo clicar e arrastar e já começar a montar aí os nossos relatórios. Então, eu vou, por exemplo, pegar aqui regiões, montar um gráfico bem rápido. Vou clicar e arrastar aqui, ó, soltei regiões. O Power BI vai sugerir para a gente um gráfico e ele vai precisar de uma dimensão, né? Vai precisar de uma métrica. Eu vou dar aqui, por exemplo, a densidade demográfica. E aí ele vai sugerir para a gente um gráfico. Está montando aqui para a gente. Mas eu posso escolher aqui, ó, né, no campo de visualizações. Isso aqui também a gente chama de views, tá? No popular o pessoal chama de gráficos, mas aqui o certo seria views, que são maneiras de visualização. Então, ele sugeriu aqui para a gente uma tabela e eu posso mudar para um gráfico simplesmente selecionando essa tabela, que eu dou um clique nela, venho aqui em qualquer um desses gráficos e marco eles. Na hora que eu clicar, ele vai converter isso aqui em um gráfico, como vocês podem observar aqui.
E aí, a parte de importação não acaba aqui. Isso aqui seria o básico e a parte mais fácil de fazer, vamos dizer assim, do nosso relatório. Porque existem outras variáveis que envolvem a importação de dados. Por exemplo, a parte de tratamento de dados. Nesse vídeo eu não vou falar, não vou abordar com profundidade a questão do ETL, mas para vocês entenderem, o Power BI ele tem um ambiente de edição e tratamento de dados, né, que faz essa ETL, que é o ambiente de Power Query. Você pode acessá-lo clicando aqui ó, em transformar dados. Ou também na hora da importação, clicando lá em editar. Ele vai abrir para a gente uma janela que é muito parecida com a anterior, mas não são iguais. Porque ele vai criar um ambiente aqui virtual, onde ele vai editar a sua tabela, mas o arquivo original, a planilha, ela não está sendo editada. Ele traz aqui para dentro do Power BI e nesse ambiente de Power Query você faz todas as edições que você precisa, mas o arquivo fonte ele não é alterado, tá? Ele traz aqui para dentro e aqui dentro é que ele faz essa mágica acontecer. Então, por exemplo, aqui eu tenho a opção de mudar a tipologia dos meus dados. Por exemplo, um código, eu posso lê-lo como texto sim. Nesse caso aqui, ó, que é um código que identifica o estado, eu preciso que ele seja texto. Então eu clico aqui em cima desse 123, que é o que identifica ele como número, e mudo o seu formato para texto. Vou pedir para ele substituir, porque eu não quero que ele crie uma etapa. E essa relação aqui de criar etapa ou não criar etapa funciona da seguinte maneira. Toda a edição que vocês fazem aqui, lembra que eu falei que vocês estão num ambiente virtual e toda a edição ela não acontece no arquivo fonte? Então, se vocês observarem no lado direito da tela, aqui ó, em etapas aplicadas, isso aqui é um passo a passo, é um mapa, um roteiro daquilo que você editou nesse arquivo. Então, você consegue, por exemplo, voltar às edições ou excluir se você achar que não foi o ideal ou se apresentar algum erro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ele lê o meu intervalo e já desce um cabeçalho. Se eu quiser entender o que aconteceu, eu clico em cima da etapa e eu vou saber qual foi o passo a passo. Observem que na hora que ele importa o arquivo, ele não reconhece o título da minha tabela. E na etapa seguinte, ele já lê. Tá vendo? Ele leu aqui o meu título. E na etapa seguinte, é justamente as alterações que vocês irão realizando. Terminou toda a alteração que vocês precisam executar, basta clicar aqui ó, em fechar e aplicar, porque ele vai agora transformar essa tabela que você importou originalmente do Excel, vai carregar essas edições e vai te entregar esse arquivo já pronto dentro do Power BI. Vamos clicar aqui e ele vai trazer para a gente toda essa edição. E aí acontece nesse intervalo alguns problemas. Por exemplo, vamos aqui às perguntas e nós vamos tratar em cima de 3 perguntas básicas, 3 problemas que acontecem no dia a dia com muita frequência. Primeira pergunta: